falarmos do documento de Araxá, vejamos em uma breve reflexão no vídeo a seguir o contexto sócio-histórico, político-econômico e cultural da época que foi desenvolvido o documento de Araxá. 31 de março de 1964. As Forças Armadas tomam o poder do Brasil, derrubam o presidente João Goulart e iniciam um novo ciclo político no Brasil. O Brasil vive uma crise desde a renúncia do presidente Jânio Quadros em 1961. O vice João Goulart encarava o populismo de esquerda e enfrentava a oposição de chefes militares. Por isso, 5 dias antes da posse de João Goulart, o Congresso aprovou a emenda instituindo o regime parlamentarismo no Brasil. Logo que assumiu, João Goulart começou a fazer campanha pela volta do presidencialismo e pelas reformas de base, entre elas a reforma agrária. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, era o que mais pressionava pelas reformas. Em janeiro de 63, num plebiscito, os brasileiros votaram em massa pelo regime presidencialismo. As greves e protestos se intensificaram. Quando a agitação chegaram aos soldados e marinheiros, os generais resolveram agir contra a opressão. Os militares não estavam sozinhos. 2 semanas antes, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade tinha reunido 500 mil de pessoas em São Paulo. A resistência foi pequena. João Goulart fugiu para o Uruguai. O Marechal Castelo Branco assumiu a presidência. Centenas de líderes políticos, camponeses e sindicais foram presos e tiveram seus direitos políticos cassados. A sede da União Nacional dos Estudantes, foi incendiada no Rio. Os partidos foram extintos e substituídos por apenas 2. Partido do governo Arena e o outro da oposição, PMDB. Em março de 1967, o Marechal Costa e Silva substituiu Castelo Branco na presidência. No ano seguinte, os estudantes assumiram a vanguarda dos protestos contra o governo militar. Era um tempo de censura, coações e prisões. Grupos de extrema esquerda partiram para a corrente armada. Os artistas aderiram a resistências do contrato, as constatações atingiram os festivais de músicas na TV Record e marcaram um surgimento de uma nova geração de artistas. Em dezembro de 68, os militares baixaram o ato institucional número 5. O Congresso foi fechado e os poderes foram concentrados nos executivos. A repressão aumentou ainda mais. Eram os anos de chumbo. Dá-se o nome de desenvolvimentismo a qualquer tipo de política econômica baseada na meta de crescimento da produção industrial e da infraestrutura com participação ativa do Estado, com base da economia e o consequente aumento de consumo. O desenvolvimentismo é uma política de resultados e foi aplicado essencialmente em sistemas econômicos capitalistas, como no Brasil, no governo JK e no governo militar, quando ocorreu o milagre econômico brasileiro. O governo investiu na indústria, telecomunicação, energia, siderúrgica, petroquímica, agricultura, mineração, pecuária, sistema bancário, sistema financeiro, construção civil. Em 1970, o Brasil se tornou a 8ª maior economia do mundo. Desde o surgimento das primeiras escolas de serviço social no Brasil, que se deu na década de 1930, o serviço social vem sofrendo radicais transformações, tendo em vista que suas primeiras práticas estavam ligadas à Igreja Católica e à ação social. Muita coisa começou a ser repensada. Embora o serviço social surja como uma demanda do capitalismo, essa prática, no início da década de 1960, passou a causar grandes questionamentos e inquietações por parte de alguns profissionais que encontravam-se insatisfeitos com o rumo que a profissão levava. O seminário surge no período da década de 1960, onde o contexto sócio-histórico, político, econômico, cultural leva os assistentes sociais a questionarem a natureza da metodologia de atuação profissional e sua natureza de operacionalidade. O documento de Araxá aponta para os princípios e postulados que fundamentam a metodologia do serviço social.
Os princípios operacionais são norteadores de atuação do agente profissional e da prática do serviço social, momento em que se estabelece o serviço social de caso, grupo, comunidade ou desenvolvimento de comunidade. O postulado é os pressupostos éticos e metafísicos. No Brasil, ocorre o primeiro seminário de serviço social promovido pelo Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviço Social, ocorrido em 1967 em Araxá, Minas Gerais, composto por um grupo de 38 assistentes sociais de diversos estados do Brasil, com formação nas vertentes católicas, com o objetivo de teorização do serviço social. A discussão dos profissionais que participaram do seminário de teorização de Araxá, a preocupação era de discutir e compreender que o serviço social não havia atingido, até o momento, sistematização com instrumentos de intervenção pertinentes para a realidade social. Meados da década de 1960, período em que o serviço social era voltado ao indivíduo com desajustamentos familiares e sociais. A proposta de intervenção do método funcionalista positivista é a neutralidade e ação profissional, através da visão, a histórica do homem, ou seja, a preocupação do ser enquanto ser, deixando de lado a condição do homem inserido em um contexto sócio-histórico, que busca conhecer a realidade do indivíduo, mas não do contexto político. Nesta perspectiva de visão de mundo, o documento de Araxá é discutido e elaborado com base na perspectiva desenvolvimentista, apresentando um modelo de desenvolvimento integral do ser humano. Contudo, não explica o conceito nem questiona a organização social e política do Estado. As contribuições desse documento foi de se analisar a realidade brasileira. O serviço social nesse período era voltado ao serviço social norte-americano, de teoria funcionalista. O objetivo era a ruptura com as práticas assistencialistas e o modelo europeu, e construir novos pressupostos teóricos metodológicos. Segundo José Paulo Neto, o serviço social tradicional era assistencialista e idealista. A Revolução de 64 levou o serviço social a reconceituar no Brasil. O processo de reconceituação se concentrou primeiramente na tarefa de adequar a profissão às exigências institucionalizadas do Estado autoritário. O processo de reconceituação aceita como dado o modo político vigente e procura justificar sua existência, executando de maneira mais perfeita, tecnicamente, os passos necessários para a consecução de finalidades que são propostas por quem monopoliza o poder. Esta perspectiva de serviço social chegou a grandes construções, mas na linha estrutural, funcional no discurso lógico do neopositivismo. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe